A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Zoom Debate. E hoje nós estamos aqui com um tema que diz respeito a todos vocês. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos ouvindo, você que está aí no Spotify, você não pode sair. Sabe por quê? Porque esse tema diz respeito a todos nós. Você que tem um aparelho celular, você que está na televisão, esse tema é um tema que você talvez amanheça com ele, vocês ao longo do dia, você passe por ele, talvez você durma com ele, mas por certo, ao longo do dia, você vai estar com ele. Sabe o que é? São as redes sociais. Esse equipamento que está aqui, talvez você esteja com ele, você vai estar com ele. Esse outro equipamento que que está na minha mesa, por certo, você passou por ele ou você vai estar com ele. Aquele equipamento que está ali, que é uma TV, durante o dia talvez você passe ou vai estar com ele. E para isso, naturalmente, eu vou trazer duas pessoas aqui que são feras nesse tema. Mas antes de apresentar os dois convidados desse dia, vou fazer uma pequena introdução a respeito do que significa esse tema. O que são as redes sociais? Redes sociais são plataformas digitais que conectam pessoas ao redor do mundo, permitindo a troca de informações, interações sociais e a construção de relacionamentos online. Elas transformam a forma como nós nos comunicamos e impactam significativamente o marketing e a sociabilidade na era digital. Em número de usuários, são milhões, e a gente pode falar em bilhões com relação a isso. Mas vamos direto, porque, na verdade, quem vai tratar desse assunto são eles, porque são as feras que estão aqui. Primeiro, eu queria, para uma questão natural, porque aqui aí depois vou conversar com ele, porque ele está com certeza bombando no cenário nacional, mas vamos colocar as meninas aqui primeiro. Primeiro, eu estou aqui com ela, que é uma comunicóloga internacional, professora bilíngue, passou mais de 10 anos fora da cidade, é uma friburguense ilustre, tem uma referência muito grande por conta da sua família, a família da Carmen Lúcia Moura. Ela foi a grande responsável pela comunicação, talvez nesse estado, e posso dizer, nesse Brasil, com relação à radiodifusão. Carmen, prazer receber você aqui. Carmen por Carmen, quem é Carmen Lúcia Moura? Muito prazer, obrigada, Roosevelt. Muito contente de estar aqui, né, com vocês, com o Alessandro também, porque tem uma pessoa que vem com muita experiência, então estou muito contente de poder estar aqui com vocês, né. Bom, eu por mim mesma, na verdade, eu sou uma comunicóloga com viés um pouco, né, atemporal, porque eu já vim da geração também da internet, então por sair muito cedo de Friburgo várias vezes, por estudar fora, eu sempre naveguei nesse meio internacional. Então, eu me considero, né, eu trabalho com comunicação bilíngue e com públicos de vários países por mais de 20 anos já. Então, assim, eu tenho muito daqui, da base toda minha de Friburgo, né, da história da minha casa, do meu pai, enfim, eu nasci dentro de uma rádio, mas isso me levou para o mundo também, né? Então, acho que essa semente foi plantada e não posso me comparar jamais enfim, ao meu pai, as histórias de Friburgo, quem fez tudo, mas eu acho que fica um pouco com a gente, né, e a gente ressignifica, segue o nosso caminho que é diferente, mas dentro de mim continuou isso, permaneceu essa comunicação, sim. Que bom estar aqui com você, e hoje nós vamos falar da sua experiência, vamos falar da sua experiência internacional, vamos falar aí do muito que você, ao longo aí da sua vida, você carregou com relação a Friburgo no seu coração, levou para o mundo e agora você retorna. Você retorna aí com a gente. Então, já com o Alessandro, marcou então com o Alessandro já na linha, lá direto de São Paulo? Hein?
Olha quem tá aí com a gente, olha aí. Tô parecendo que eu tô me sentindo aqui na televisão, na rede, olha só, não sei se é na Record, na Rede Manchete, não sei aonde é que eu tô, mas eu tô vendo essa carinha aí conhecida, tá? Naquela bancada da Sônia Abrão e tal, bacana. Que prazer te ver. Poxa, que satisfação, que orgulho de nós friburguenses, porque nós estamos aqui em Nova Friburgo, a sede do nosso estúdio aqui em Nova Friburgo. Alessandro Lobianco, com que prazer eu te vejo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho a obrigação de fazer isso, né? Porque é de pedir para que os nossos convidados, geralmente, eles se apresentem. Mas você, com certeza, você dispensaria, porque o Brasil todo te conhece, Friburgo tem um orgulho muito grande de você. Mas eu queria, Alessandro Lobianco, por Alessandro Lobianco. Quem é Alessandro Lobianco? Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado, Carmen. Obrigado, Roosevelt. Foi um prazer imenso participar aqui desse bate-papo de vocês. Vocês sabem que eu sempre fico aqui de São Paulo torcendo, assim, que Friburgo me convide, que Friburgo me chame para alguma coisa. Eu fiquei muito, muito feliz com essa oportunidade aqui de falar com vocês. E, bom, Alessandro por Alessandro é um garoto 100% friburguense, que ama a cidade, carrega essa cidade para onde ele vai. Comecei cedo jogando tênis, então eu já pude ter um pouquinho do orgulho que foi levar a minha cidade para fora, representar a minha cidade, e hoje estou aí na televisão, estamos ali de 3 às 5 da tarde com a Sônia Abrão, representando um pouquinho da Serra ali de Friburgo naquela mesa, que me deixa muito orgulhoso. Que bom saber disso. E nós vamos direto ao ponto. Vou começar logo por você, porque o nosso papo hoje, a gente quer falar do que significa, a gente quer falar um pouco de mitos, tabus, verdades e tal, e coisa com relação à rede social. Você, ao longo da sua vida, você na condição da sua formação, né, da sua graduação, você acabou se enveredando, você saiu de Friburgo, a gente queria que você falasse um pouquinho dessa sua, do seu percurso, da sua jornada, e você hoje, você tem um envolvimento, né, que você acaba, eu vi recentemente, você falando que, por exemplo, que William Bonner aumenta a sua segurança, né? Renata não sei o que aumenta a sua... O encontro não sei o que e tal, não vai não sei o que e tal. Então olha só, poxa... Então, nós falamos... Vamos chegar lá, vamos falar assim do rede social. O que é rede social na vida das pessoas? Como é que você consegue ver isso? Fala um pouco pra gente. E aqui a gente costuma dizer o seguinte, só para a gente poder trazer, eu acho que às vezes a gente, não é que subestime, mas a gente tem que, eu peço para que as pessoas façam a chamada contextualização. Porque muita gente que está nos vendo e nos ouvindo, às vezes as pessoas não têm, né, a dimensão do que significa isso. Então, o que significa todo esse impacto, né? Às vezes a gente está lá num Big Brother, né, a gente está vendo aquilo tudo ali, mas a gente pensa, um programa é ruim, é bom e tal, quantos milhões, quantos bilhões de votos. Contextualiza a gente, traz a gente para esse mundo e vamos começar o programa. Vamos nessa, olha, esse é um assunto que me interessa muito porque ele pauta a minha vida hoje, né? As redes sociais ali, nosso trabalho ele é muito pautado também em cima das redes sociais. Mas hoje tem uma discussão muito complexa em cima disso por uma... eu acho que as redes sociais elas fazem um papel importantíssimo que o próprio nome já diz, é uma rede, né? Ela une as pessoas, ela se tornou hoje uma ferramenta muito importante na vida das pessoas, mas... Falando da minha experiência para já arriscar o primeiro fósforo, a gente tem observado um efeito que eu sempre achei o seguinte: quando as redes sociais estiverem unindo todo mundo, talvez as pessoas consigam estar mais próximas daqueles que gostam, daqueles que têm como exemplo, talvez elas conseguirão se aproximar ali, né, desse universo que as atrai. Mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma reflexão hoje nesse bate-papo, porque eu percebo que, para algumas pessoas, em vez das redes sociais aproximar, ela distorceu a imagem, fez as pessoas quererem serem iguais, né? E isso aí está causando uma série de problemas psiquiátricos, problemas emocionais, e que a gente tem que discutir. Eu sou otimista, que a gente... Chegou no momento das redes sociais que veio, deu aquele boom, a gente está agora naquele momento de arrumar a casa, né? Quando as grandes coisas estouram, e eu sou positivo, eu acho que vai passar esse momento da turbulência,
as pessoas vão entender e daqui, quem sabe, 2, 3 anos, a gente vai estar mais regular aí, mais responsável e mais consciente sobre o papel das redes sociais. Hoje eu acho que a gente vive aquele ápice do caos, né? As coisas estão meio o que pode, o que não pode, como eu me sinto, como eu gostaria de me sentir, mas eu acho que com o tempo a gente vai ter que adequar isso e é o que vai acontecer. Como é que você vê isso, Carmen? Então, como ele estava falando, né? Nós somos da década de 80, assim, então assim, a gente veio de uma geração que a gente teve ainda a adolescência sem internet, foi interessante. E com 13, 14, 15 anos, a gente lembra assim do ICQ, né? De primeira rede de escada que a gente discava para falar um com o outro. Hã? Tava o barulhinho do né? Que era um barulhinho. Então, assim, eu acho que a gente tem estudos sobre isso. Nós somos a última geração que teve a infância sem a internet, que a gente soube, enfim, ligar para um pai, vamos acampar, vamos viajar. Uma vez naquela semana a gente ligava de orelhão, tá tudo bem. E então, assim, a gente teve esse desdobramento de como é sobreviver no mundo, com os amigos, marcando, combinando, se conectando de verdade. E como que a gente transformou e levou isso para dentro da internet. Porque, assim, eu acho que o ponto é sempre a gente, né? Eu acho que, assim, o meio, a internet, a rede social, ela tá fora. A gente que se conecta ou não, dependente da ferramenta que esteja moderna na nossa frente. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade nossa mesmo, sabe? Eu sei que está acontecendo um boom das redes sociais, as pessoas estão se perdendo, mas a gente jamais pode culpar as redes sociais, né? Porque por trás dela está a gente. Né? Então, somos nós, a nossa cabeça, a nossa mente. Então, eu acho que o Alessandro Lobianco, ele tem, enfim, experiência realmente dentro disso muito maior, né? Eu sou de comunicação, eu sou professora, eu gravo cursos, eu falo com gente do mundo todo, porém, esse trabalho que ele tem em relação a falar com as personalidades, com os repórteres, a mídia como trabalha, às vezes tentando te ajudar, às vezes tentando te puxar, isso é uma coisa que eu ainda não tenho tanta experiência, que eu vejo que eu fico por trás, vendo toda a minha história, eu fico assim, meu Deus, que perigo, porque a gente tem que manter a cabeça no lugar, é isso que eu vejo, né? Então eu acho que a internet é maravilhosa. Quando eu fui para fora do país, por exemplo, eu escrevia por e-mail para o meu amigo, para ele, por exemplo. Então, eu nunca deixei de me conectar com ninguém no mundo todo, os meus amigos, por causa da internet, por causa da rede social. Então, acho que se a gente utilizar ela bem, me fez estudar, me fez aprender inglês, me fez ir para fora, me fez jogar tênis. A gente foi criado aqui no Friburgo, que deu essa cidade maravilhosa, essa natureza para a gente. Então, assim, eu acho que é uma mina de ouro, é o que ele falou, sabe? Mas, Alessandro, eu queria trazer para vocês alguns números que nós temos, alguns dados, informações, que são o seguinte, por exemplo, o Brasil, e aí eu queria que vocês trouxessem reflexões com relação a isso. O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. A constatação é de um levantamento da Comscore. No mundo, 2 em cada 3 habitantes, 66,2% exatamente, usam internet. A análise da tendências em social media de 2023 mostra que se 131 milhões de usuários conectados no Brasil têm passado cada vez mais tempo na internet, com uma média de 9 horas gastas em online. Tá? Vou passar várias informações para que em seguida a gente possa discorrer a respeito de tudo. Em média, 8,4 novos usuários se inscreveram a cada segundo nas redes sociais em 2023. Olha só, esses números são espetaculosos, Alessandro. Sim. Tá? Eles não param de são crescer. números muito interessantes quando a gente entra com eles pela óptica aqui do Brasil, né? Realmente, muita gente não sabe, o Brasil é um dos países mais consumidores de internet, de rede social no mundo, né? Não é à toa que todas as grandes plataformas hoje estão investindo no Brasil, estão abrindo escritórios no Brasil, e eu acho isso incrível. Vejo isso como dessa cultura nossa de ser também o país da televisão, o país das novelas, e eu fico muito feliz também de ver essa fusão da internet com a televisão, né?
porque por muito tempo, pelo menos nós jornalistas, a gente teve muito medo. E quando essa internet chegar com tudo, o que vai ser da televisão? Será que a televisão vai para a internet? E aí a gente está vendo agora também a internet entrar dentro da televisão, o que é uma coisa muito positiva. Mas me chama a atenção também a fala da Carmen, que ela pontuou muito bem, né? Nós somos de uma geração que subiu em árvore, nós somos de uma geração em que não tinha celular. Ali meu pai me levava no Country Club e falava o seguinte, ó, tô te deixando aqui, são 5 horas da tarde. Às 10 da noite o carro tá aqui para te pegar. Ai de você se não tiver aqui. Quer dizer, não tinha celular, não tinha nada. E pergunta se a gente atrasava ou se a gente não estava lá, que se não tivesse, o bicho pegava. Então a coisa era mais pautada na confiança, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente perdeu. Mas do outro lado, eu não sinto tanto essa perda pela capacidade que a gente ganhou com as redes sociais. Hoje, muitos assuntos, muitas denúncias, muitos flagrantes positivos para a sociedade, eles estão vindo por meio das redes sociais, né? Hoje, se você tiver uma briga no trânsito, tiver errado, bater em alguém, tem alguém com o celular já te colocando ao vivo ali nas redes sociais. Hoje em dia, se você comete uma homofobia, se você comete algum ato desrespeitoso, se você comete um furto, tá tudo escancarado. Então eu acho que nesse sentido foi bom pra gente ficar antenado, pra gente saber que não pode tudo, as pessoas estão vigiando e qualquer um com seu aparelho pode vigiar e pode produzir o seu conteúdo. E o que me fascina muito e que me deixa uma visão muito positiva é essa monetização das redes sociais, né? Eu acho que isso deu independência para as pessoas trabalharem, produzirem seu próprio conteúdo. Hoje eu vejo, por exemplo, da parte do jornalismo, um jornalismo independente, que a gente achou que isso nunca seria capaz de acontecer. A gente vê acontecendo, a gente vê as pessoas suprindo suas necessidades, fazendo a sua renda com as redes sociais, mas tem todo um debate, né? E aí eu jogo a pergunta para vocês. Qual o limite das redes sociais, né? Tem uma discussão agora nos Estados Unidos rolando para regular se pode menor de 16 ou não pode, e eu acho que esse é um debate muito, muito interessante. Então eu tenho essas duas visões, como a Carmen falou, acho que perdemos um pouco. Uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje na minha vida é colocar o limite das redes sociais para minha filha, que tem apenas 10 anos, e eu controlo aquilo ali, fico em cima, mas ao mesmo tempo não posso fazer com que ela se sinta um peixe fora d'água, porque toda a comunidade ali que ela interage está nas redes sociais. E acho que a gente ganhou aí também com essa questão, essa possibilidade. Antigamente a gente só era como Carmen, ou vai lá para fora para fazer um intercâmbio, ou talvez vai ter que ir ali em Copacabana para conversar com um gringo, conhecer alguém de fora. Hoje sociais, a gente conversa, conhece gente de todos os países, e eu acho essa teia de negócios, essa teia de relacionamentos muito importante. E eu acho que a gente só tem que agora definir melhor essa legislação, porque de fato sempre tem alguém atrás do computador, não pode tudo, e tem que ter punição para as coisas que realmente são ditas ali fora de cabimento. Carmen, eu acho que seria importante também, Alessandra, a gente ouvir, dentro dessa sua fala e dentro da sua provocação, eu também traria uma outra para a Carmen, que a Carmen teve, como eu disse para você, mais de 10 anos fora do país. Eu trouxe alguns números. O Brasil tem sempre números, como eu disse para você, números espetaculosos, né? As nossas realidades aqui, através de todas as nossas dificuldades, né? De nossas sofrências, a gente tem números assim que deixam a gente saltam os olhos, né? Então eu queria que você trouxesse também da sua experiência. Como é que você vê? Como é que você que vem agora há pouco tempo, né? Isso você ainda traz ainda. Como é que você há um choque dentro ainda essa coisa da diferença cultural americana? Porque todos nós vivemos. Olha, vocês, talvez você naquele momento ainda da adolescência, ainda crescendo, ainda moça, mas nós aqui fomos americanizados ainda, coisa nesse sentido. Nós ainda ficamos ainda na expectativa de chegar a um McDonald's aqui no Brasil e tal. Mas como é que você viveu essa transição da realidade, da saída dos Estados Unidos e agora a volta, e essa coisa da rede social, do impacto de saber da instantaneidade das notícias e das informações
informações do mundo e tal. Bom, Roosevelt, é assim, incrível realmente a velocidade das coisas hoje em dia. Mas quando eu saía, primeiro que eu saí através do esporte, então fui muito, né, tive muita sorte, porque quando você vai para fora do país através da educação, através do esporte, você fica muito protegido. Você fica num núcleo, num meio onde você tem que produzir, você tem hora para cumprir. Então, assim, fora, né, sem assim, falar sobre cultura, se é melhor ou pior, americano, brasileiro, na questão disso, o povo americano é um povo muito organizado. Então, assim, tem muitas coisas a favor, né, deles, no sentido de que não tem ninguém muito à toa o tempo todo. Então, lá também é uma máquina enorme de consumo, a gente sabe, né? Está nas pesquisas, então consome-se também muita coisa ocidental, muita ostentação, consome-se muita, o que a gente pode chamar de superficialidade, ou, enfim, uma sociedade de consumo, né? Nós também somos. Eu acredito que a grande diferença seja que como nós não somos tão organizados ainda, né, tanto na legislação, tanto em organização mesmo, social, cidadania, a gente não tem as pontas muito ali, muito arestadas, muito bem feitas, né, até sobre prisão, sobre tudo, né, aqui a gente está num território que pode tudo, né, mais fácil, então as pessoas também ficam um pouco mais, assim, sem medo de fazer as coisas, né, então isso é uma coisa que choca bastante, porque lá fora você responde pelo que você faz o tempo inteiro. Então, isso já cria também uma maturidade muito maior, né? Você é responsável e você vai responder por aquilo na justiça, seja quem você for. Então, o que me assustou no Brasil, assim, no momento, você falou ali sobre o Brasil, né, ser o terceiro maior consumidor de rede social, Facebook e tal, eu acredito que, assim, o que estamos consumindo, né? Eu acho que tem muita gente, assim, a meu ver, muita gente também com a cabeça um pouco fora de algum foco, isso é a minha opinião, tá? Como educadora. Porque a gente vai usar isso, a gente pode usar a rede social, mas você está usando a rede social como? Você está só disperso, sabe? Você provocou exatamente o que eu queria trazer para vocês. O que se consome lá fora e o que se consome aqui? Tá? Boa pergunta. Então, exatamente, que tipo de consumo porque que eu ia chegar exatamente nisso? Porque não é que não se consuma né, as coisas assim mais... enfim, consumo geral. Mas lá fora também tem variações, tem variedades. Então, você pode consumir outras coisas se você quiser. Se você tem um interesse só em arte, se você tem interesse só em um tipo específico de esporte, um tópico, aquele campo você vai achar e nada vai te impedir tanto de você buscar um outro estilo de vida. A gente é mais limitado aqui, a gente tem que consumir mais ou menos o que todo mundo está consumindo, sabe? Para poder conversar entre si. Eu acho que isso realmente é verdade. Mas, Alessandro, no final, nós somos semelhantes, por exemplo, qual é a receita do Big Brother, por exemplo, mais ou menos a mesma receita do Friends, né? Quer dizer, aquela receita um pouco assim de um pastelão, ou das pessoas querem um cotidiano que as pessoas, na verdade, tá tudo dentro. Mas é muito bobo, mas é o bobo que vende, não é o bobo que está na vida da gente. O que é isso aí? Está no mundo todo? Olha, antes eu queria só fazer uma observação sobre também essa sua pergunta que você fez para Carmen, sobre a diferença cultural da utilização das redes sociais, porque eu tenho muitos amigos repórteres lá de fora, enfim, que a gente já se conhece há bastante tempo, desde cobertura de eleições, isso já há mais de 10 anos, e a gente mantém o contato até hoje. E, obviamente, que aqui no Brasil a gente tem muita cultura do meme. Nós já estamos aí como, talvez, o maior país de fabricação dos memes, né? E aí, obviamente, que a gente tem esses grupos, né, de jornalistas e tal, ali no WhatsApp, nas redes sociais, e eu comecei a perceber que quando eu inseri algum amigo da Alemanha, algum repórter da Austrália, que a gente se fala e bota nesses grupos, eles ficam muito atentos ali, eles entram, mas eles querem saber o que eles vão consumir. E aí a gente faz uma piadinha, joga um post, um meme, e eu comecei a ver que eles saíam do grupo, vão saindo até que eu fui perguntar. Olha só. E ali eles me deram uma chacoalhada o seguinte, olha, tempo é dinheiro, né? Então não me interessa estar perdendo tempo nas redes sociais com algo que não me traga dinheiro ou com algo que não seja educativo para um todo ou que não agregue. Então ali eu já vi
ou esses meus amigos lá de fora, isso aqui é nosso, é do Brasil, eles não estão nesse movimento. Então eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma cultura também, que a gente viu as redes sociais como uma proposta também de lazer, como uma proposta de humor, como uma proposta também de entrar ali, buscar um respiro, fazer uma piada, aliviar um pouco o dia. Isso é uma coisa que nos outros países já não é tão assim. As redes sociais ali têm um foco muito de negócios, têm um foco muito segmentado, né? Por exemplo, é claro, a gente tem essa cultura, né, do pop, os Estados Unidos é o país mais pop que tem, mas quando eles vão falar da Beyoncé nas redes sociais, a gente vê ali uma proposta segmentada para um lançamento de disco, para uma coisa mais focada. Aqui no Brasil, a gente tem mais essa cultura que eu acho que a gente vem dessa cultura de televisão. É isso que pega. A televisão fazendo parte do nosso cotidiano fez o celular fazer parte do nosso cotidiano de uma forma mais invasiva do que lá de fora. Então, acho que a gente pega um pouquinho dessa questão aí da televisão também. Agora, respondendo a sua outra pergunta, Roosevelt, você pode repetir para mim, por gentileza? Não, eu estava falando com relação exatamente isso. O que isso vai impactando, né, o Carmen? Sim. Essa questão que a gente fala. Posso fazer uma observação? Não. O Caetano falou. Eu estava vendo aqui que o BBB, né, por exemplo... eu falei com relação a essa coisa. O que faz a vida do BBB ter, são tantos anos e de Friends... É o comportamento, Roosevelt. É o comportamento. Friends quanto o Big Brother. No final de tudo, parece que tem uma análise antropológica que o pessoal gosta de fazer, que é o comportamento. E aqui pelo Brasil isso é muito interessante, porque a gente está andando na rua, se a gente vê alguém discutindo um pouquinho mais alto, a gente já para querer saber o que é. Então eu acho que assim, temos a nossa curiosidade, que isso é uma coisa nossa também, mas eu acho que o comportamento, a gente estudar e ver como pessoas tão diferentes se comportam, não durante 10 dias, 5 dias, mas vamos ver como essas pessoas se comportam durante 3 meses, fazendo mesmo, vendo o cotidiano. E pessoas desnudadas, sem uma máscara, sem um personagem, a pessoa, a vida como ela é. Eu acho que essa é a receitinha que mantém, por exemplo, A Grande Família, que foi um seriado que ficou 20 anos no ar na programação aberta da TV Globo, como, por exemplo, Friends também, que é o cotidiano ali que trata de diversos assuntos do cotidiano diário, de uma amizade, de um grupo de amigos, assim como o Big Brother, né, que mostra ali como é cada um de frente para os seus opostos. Eu acho que segredo é o comportamento. A gente gosta de analisar, não só a gente, eu acho que o mundo todo gosta de se analisar, porque a gente vendo o outro, a gente se vê. A gente faz um espelho também para se comparar o tempo todo. E aí eu acho que o cotidiano é o segredozinho do sucesso hoje. Pois não, Carmen. Não, exatamente. E assim, incrível, porque o BBB, né, os números provam que o Brasil é o país mais viciado no programa, né? E como eu trabalho eu tenho muitos alunos... né, do mundo todo. Passamos a Argentina, Nós somos muito plural, né? O Brasil é plural. Então, assim, cada estado do Brasil é um país específico. Eu dou aula de português para estrangeiros, né, assim, né, nos últimos 10 anos. Então, eu tenho alunos de todos os lugares do mundo e eles estão relacionados a cada estado. Então, assim, você colocar ali, como ele disse, o comportamental tão rico, plural do brasileiro, você vê que tem um gaúcho ali no BBB, né? E de repente tem um outro hábito que o outro nem conhece, e colocar aquilo tudo. Eu acho que o comportamento humano é uma coisa muito, muito interessante, com certeza, né? Agora, e também tem essa coisa do brasileiro gostar da novela. Meus alunos sempre falam para mim, gente, vocês amam novela. E assim, eu vou falar, eu tenho vários hobbies, eu tenho vários interesses, mas eu sou muito, nesse sentido, brasileira. Assim, eu amo novela, eu amo as histórias, eu amo boas histórias, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente gosta muito, assim, particularmente eu acho que o brasileiro gosta muito de história, sabe? Sim, sim. Eu acho que o brasileiro, ele se sente muito representado também, por meio de grandes histórias. Isso daí a gente vê quando tem um capítulo um último capítulo de uma novela, não se fala em outras coisas nas redes sociais. Hoje as redes sociais aqui no Brasil estão pautadas em cima do Big Brother. Muita gente fala assim pra mim, mas você consome essa porcaria? E eu falo, eu consumo, porque é uma oportunidade que eu tenho ali de sentar, analisar o comportamento humano, me analisar, pensar o que eu faria no lugar dessa pessoa, como eu agiria dessa forma. E eu acho que muitos tabus são quebrados, muitas discussões
Eu, na verdade, Rose, eu sou nado pela comunicação de massa, né? Então eu acho que é só atingindo a comunicação de massa a gente consegue levantar um grande debate. Daí, para mim, uma visão positiva das redes sociais e daí, para mim, uma visão positiva o porquê que esses realities deram tão certo. A gente precisa se espelhar, a gente precisa se ver, a gente precisa se entender. E essa parte comportamental, para mim, é muito importante, até para a gente se entender nas redes sociais. A gente viu agora, por exemplo, uma participante do Big Brother que veio das redes sociais, que era um fenômeno nas redes sociais e que não conseguiu ficar 20 dias sem o celular na mão e teve um surto psicológico dentro da casa. Então, quer dizer, é interessante para a gente ver esse comportamento e ver como a gente pode ser melhor, né, fundamentando esses comportamentos. Quem ganhou, por que agradou, porque por trás de cada participante tem um público aqui fora. E eu acho que é esse estudo mais interessante, né, que a gente faz e a gente se pauta sempre ali nas redes sociais para ver o que o pessoal está falando. Eu queria que nós estamos chegando agora já à metade do nosso tempo de programa, que a gente pudesse fazer uma análise, porque rede social, na verdade, é que nós temos aqui um número que ele vai... Aqui nós temos aqui um ranking aqui de mais de 10 redes que a gente fala. E a primeira ainda, apesar de ter sido desidratada e estar sendo falada que essa é mais o pessoal de mais idade, que tá, ainda é aquela que, em termos de inscritos, é que tem o maior número de inscritos. Eu queria que vocês fizessem aí uma análise, e você principalmente, né? Eu tenho aqui, por exemplo, começássemos com, por exemplo, o Facebook. O que é o Facebook? Ainda o que é o Facebook? Falássemos do YouTube, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, do Telegram, né? Do Snapchat. Então, que a gente pudesse falar dessas aqui e como é que elas estão hoje e quais são esses perfis que estão aqui, porque quem está nos vendo, nos ouvindo, tá? Que pudesse, cada um estar se posicionando onde que eu estou nessa aqui, para quem que eu estou falando, porque eu não sei se é isso ainda aí, desculpe aí o excesso, mas o que eu penso acho que a gente tem que se corrigir. Eu acho que não é sabedoria, mas eu acho que nesse mundo que a gente vive agora, eu acho que a gente precisa, a todo instante, nesse mundo mais contemporâneo, a gente precisa ter a capacidade da gente poder ouvir, né? E a gente seguir, seguir pelos caminhos que possam a gente sofrer menos, a gente ter e a gente compreender, né? Não facilidades, mas menos dificuldade, para que a gente, né? Nos relacionamentos. Então, esse negócio, eu vou hoje viver onde eu seja, onde seja as tribos dos vermelhos, das tribos dos rosas, das tribos. Porque eu não quero que escutar aquilo que eu não quero escutar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí, por favor, para que até nos instruísse, tá? Por favor. Então, vamos começar. A primeira. Facebook são 3 bilhões, YouTube são 2,4 bilhões, WhatsApp são 2 bilhões, Instagram 2 bilhões. Fala um pouquinho, por favor, vocês dois disso aí. Olha, eu estava inclusive conversando hoje com a Sônia sobre a questão do Facebook. Você pontuou muito bem, Roosevelt, porque a gente tem uma sensação que é uma rede que passou aí por uma desidratação e hoje eu percebo que o meu maior público está no Facebook. Facebook. E aí eu digo por quê. O Facebook, ela é uma ferramenta que, apesar de ser uma rede social instantânea, ela ainda deixou um espaço para que a gente pudesse escrever. Não é uma coisa só visual, né? Eu posso sentar ali, posso fazer um texto, e a gente ainda tem sim um público que é um público leitor, é um público que gosta de opinar, tendo espaço para opinar, e é aquele público que fala, não, uma imagem não vale mais que 1000 palavras. Aqui eu tenho como convencer com a minha narrativa, com o que eu vou escrever. E eu acho que o Facebook, ele representa isso de uma forma muito contundente, e principalmente para as pessoas mais velhas, de mais idade, ou mais maduras, que não querem ver realmente uma narrativa morta, uma narrativa rasa, uma imagem que represente aquilo que a gente poderia se expressar e está com preguiça. Então eu acho que o Facebook ainda vai continuar nesse sentido, sendo uma ferramenta que eu até brinco com a Sônia, uma ferramenta dos mais velhos, mas não por uma questão etária, por uma questão de maturidade mesmo, de poder chegar e falar. O Instagram,
eu percebo que eu já tenho um público que é mais imediatista, público que briga mais, é um público que tem talvez uma capacidade de reflexão menor, porque não está ali para fazer essa capacidade de reflexão. Está ali para ver notícia, para ver um pingadinho aqui, para fazer uma brincadeira aqui, dar uma opinião ali, mas basicamente foto, né? Tá ali para mostrar, ser imagem. Então o Instagram hoje, não à toa, ele concentra o maior número de casos de distorção de imagem, né? A gente usa mais o Instagram para querer mostrar o que a gente quer ser, não de fato aquilo que a gente é, né? O TikTok já pegou uma galera aí mais nova realmente, porque ele não te abre imagem e ele não te abre foto e ele também não te abre texto, né? Ele te abre um vídeo ali e pelo vídeo a gente consegue ter um engajamento de acordo com a maior movimentação corporal que a gente fizer. Então, quer dizer, as dancinhas, elas estão imperando, a música, elas estão como fenômeno, tudo ali no TikTok. O WhatsApp, a gente não precisa falar muito, né? Quando o WhatsApp cai, o Brasil para, né? A gente viu recentemente aí algumas vezes o WhatsApp sair fora do ar por determinação da justiça, que queria ali informações, diálogos de criminosos e a plataforma não abriu e foi tirado do ar. E a gente viu que hoje no mundo não funciona sem o WhatsApp. Toda rede de trabalho, rede de negócios, é tudo ali no WhatsApp, né? E o Telegram eu vejo hoje ainda como uma mídia mais segmentada, né? Eu tô ali no WhatsApp, mas no WhatsApp muita gente me manda coisa diferente do Telegram. Telegram eu tenho um grupo específico e para receber informação desse grupo, não à toa nos períodos políticos, são os períodos que o Telegram ele tem o seu boom máximo de audiência. Mas você pontuou muito bem sobre o Facebook, Roosevelt. Eu acho que a gente precisa dar mais atenção ainda para o Facebook, porque para mim ainda continua sendo uma das melhores plataformas que a gente tem, por possibilitar a gente criar grupos e também tá ali fazendo nossa produção de conteúdo de forma individual. Vou explorar ainda você em cima de dois ainda. O YouTube e o Twitter. Sim. O Twitter, a gente brinca que é o seguinte, é a rede do ódio. Porque o Twitter, ele te limita... Nunca ouvi essa, hein? Olha, você decora isso, é a rede do ódio, porque agora quando você der uma passada no Twitter, você vai me entender. O Twitter, ele te abre um campo de digitação de 150 caracteres, né? Então, quer dizer, são frases, é uma coisinha mais breve. Hoje não, hoje já está com assinatura, até para ele fazer frente com os concorrentes. Mas o Twitter, ele começa a ser a rede do ódio por limitar tanto comentário, tem que ser uma coisa curtinha. Ele vem como uma rede mais ácida, uma rede mais utilizada mesmo por perfis que na maioria das vezes não tem uma identidade, está escondidinho ali atrás de uma figurinha, de um emoticon. Hoje a rede que concentra o maior número de perfis anônimos, né, é o Twitter, justamente por te dar essa coisa, eu vou ali, eu falo o que quero, e tem bilhões de pessoas, e é uma coisinha ácida, e o pessoal não demora muito, e quando vê já virou uma bola de neve, eu não tô nem mais aqui, briga, fica ali correndo por mais de 2 semanas, né? O YouTube eu acho uma ferramenta maravilhosa, o YouTube eu acho que realmente foi a internet que foi para a televisão e a televisão que foi para a internet. Eu trabalho muito no YouTube, acho que é uma ferramenta que entrega muito para muita gente. Tem um certo tipo de controle ali, que se você fala uma besteira, você já recebe uma notificação. É uma rede que você pode fazer denúncias também de outros canais que estejam ali, saindo ali do regimento do YouTube. Mas eu acho incrível a capacidade que o YouTube atinge, sabe? Tem pessoas que me mandam links de vídeos que eu faço de locais inimagináveis, que eu falei, caramba, a pessoa tá lá no Amapá, e entregaram lá meu vídeo do YouTube, como isso pode? Então eu acho que a parte de vídeo, TikTok, as outras redes sociais ainda estão muito atrás do YouTube. E a gente vê hoje a Fátima Bernardes sair de uma Rede Globo para fazer uma cobertura agora das Olimpíadas em Paris 100% voltado para o YouTube. Então, quer dizer, eu não tenho dúvidas em falar que ela vai ter uma monetização e que ela vai ter um faturamento nesse período das Olimpíadas em Paris maior do que ela teria na Globo o ano inteiro.
porque, enfim, quanto mais você está produzindo ali, mais dinheiro está entrando. Você não fica engessado só aos anunciantes e patrocinadores, né? Você ganha por view, por clique. Então eu acredito que o YouTube está vindo, sim, bem forte, e as televisões têm que se ligar. Vamos deixar né? Vamos deixar o Alessandro beber uma água. É uma aula, deixa ele. A Sônia Abraão vai ficar com ciúme, com inveja desse programa de hoje, hein? Vai sim. Aqui, porque eu tenho certeza... É mais fácil ela vir para participar com a gente dessa roda. Eu tenho certeza que eu acho que essa de hoje aqui, olha, ele conseguiu resumir. Muito legal. Eu nunca ouvi uma definição tão breve e com tanto conteúdo, né? Como ele fez hoje. Eu acho que é importante se pegar isso aqui, se faz esse fracionamento, esse corte, né, que ele trouxe aqui hoje, pode ser aproveitado em qualquer programa, tá? Do jeito que ele fez aqui hoje, muito didático, né? Porque as pessoas não sabem, elas querem se posicionar. Eu quero ficar no TikTok. Por que ela fica no TikTok? Sim. Eu quero ficar no Twitter. Por que eu fico no Twitter? Essa identificação. Queria que você comentasse. Eu acho assim maravilhoso uma aula, porque assim, ele tem experiência interna, né, dentro desses bastidores e de metrificação também, de tudo. Então, o que eu vejo como comunicação, ele está falando de comunicação, ou seja, a gente tem cada meio, cada abordagem, cada técnica, cada método em comunicação tem uma proposta, um propósito e um alcance. Então nunca vai faltar público para rede nenhuma, nunca vai faltar, né, a não ser que seja uma coisa, mas ele sabe o que eu estou falando. Nunca vai, porque as pessoas são diferentes. Então eu acho que assim, conforme as pessoas vão se identificando mais com... Tem gente que é de podcast, tem gente que, né, meu pai era de rádio, era de televisão, mas era de rádio. Então assim, tem gente que se encontra ali e tem espaço para todo mundo justamente por isso. Agora você falou uma coisa muito importante. Às vezes a gente não sabe o nosso nicho, ou por onde a nossa mensagem poderia ser, né, passada com mais eficácia. Então a gente vai atacar num lugar errado, ou vai tentar falar para um público que não está ali. Então a gente está muito sem saber, até porque é tudo novo. Então realmente assim, a gente ainda vai estar falando sobre isso daqui a muitos anos, né? Mas assim, ainda tem as regras, as regulamentações e tudo que pode não. Mas quem está sacando isso está na frente, sabe? Assim, com certeza. E o que ele me trouxe, por exemplo, eu me identifico muito com o YouTube. Tá? Então, por que eu faço? Por exemplo, eu gosto de cinema, por exemplo. Então, eu tenho lá, né, com quem eu me identifico, é aquele negócio. Para ver um filme, aquela coisa, você tem que ficar 1h30 procurando um filme, né, nos streamings, lá, aquela coisa que todo mundo sabe. Eu não sei como é que esse pessoal consegue sobreviver, né, e tendo ainda a mesma coisa. Aí eu tenho lá, né, aquela meia dúzia daqueles meus consultores, dos meus youtubers que me dão e tal. Então, o que acontece? E da mesma coisa, você gosta do esporte, do futebol. Eu tenho aquela meia dúzia daqueles. E o que acontece? E o Alessandro vem e ele fala exatamente isso, né? Quem está disposto a ouvir, então eu tenho lá aquelas pessoas que me trazem, me dão, né, uma consistência naquilo. Eu não quero ouvir um besterol, né, de alguém que vai me... aquela coisa do... Não é o perder do tempo, né? Então, muito interessante, muito interessante isso, né? Tem uma coisa interessante que você fala sobre o YouTube, que é esse conteúdo segmentado. Só uma observação, o que me deixa mais maravilhado no YouTube é que quanto mais a gente vê vídeos relacionados ao que a gente quer, mais o YouTube sugere vídeos de acordo com o que a gente quer. E isso eu acho que é uma métrica de inteligência que outras redes sociais ainda não fazem. Eu acho que o YouTube sai na frente. E complementando, Carmen falou uma coisa muito, muito inteligente. Às vezes eu escuto muito isso de amigos meus, falando, porra, postei tal notícia em tal rede, não deu engajamento nenhum. E eu falo, cara, você não estudou essa rede. Você tem que... Esse tipo de coisa é nessa de cá. Para esse de cá é outra coisa. Então é muito importante a gente saber o que a gente quer falar, onde estão essas pessoas e qual ferramenta utilizar. A Carmen foi muito feliz aí nesse posicionamento. Eu vou trazer aqui, até porque a Carmen nos ajudou nessa proposta aqui de alguns tópicos, né? Eu queria que você comentasse, Alessandro, que a questão é o seguinte: a mente das pessoas que estão nas redes sociais.
Você acredita que as pessoas, hoje, elas estão com as mentes já modificadas ou elas estão buscando modificar as mentes das pessoas? Porque, com todo respeito, não querendo entrar aqui em política, coisa nesse sentido, a pessoa fala assim, gabinete do ódio, ou coisa nesse sentido, porque eu não acredito que as pessoas entrem para poder fazer ódio nas pessoas, né? As pessoas entram com propósito, né? Então, o que você pensa com relação à mente das pessoas que estão nas redes sociais? Porque com relação ao Instagram, aí a questão de cada um. Algumas pessoas estão ali para ser aquilo que elas não são e gostariam de ser. Eu não sei nem se elas querem, ou ser a outra pessoa, né? Elas mostram. Então, sim. Eu queria que você comentar sobre isso. A mente das pessoas que estão nas redes sociais, por favor. Sim, eu acho que hoje tem 3 tipos de pessoa, tem 3 perfis ali nas redes sociais. Olha só. O primeiro é um perfil que a gente já identificou por meio de estudos, que a gente chama de perfil empoderado. O que é o perfil empoderado? É aquele perfil que sabe exatamente quem é um perfil que já fez uma autoanálise crítica sobre quem sobre o seu sujeito, sobre o seu eu, e está ali para dar a sua verdade. Doa quem doer, e interagir. A gente brinca e fala assim, são pessoas que não estão dando opinião para quem pensa diferente. São pessoas que estão dando opinião para quem pensa igual, saber que ele também pensa igual. São pessoas muito, muito seguras de si na internet. A gente tem um segundo perfil, que é aquele perfil quero ser. É aquele perfil que está ali nas redes sociais buscando ser como um outro perfil. Ele já está... É o perfil mais perigoso, porque é um perfil que já está tendo distorção de imagem, é um perfil que já está tentando se vestir como aquela pessoa se veste, tentando falar como aquela pessoa fala, e aí essa pessoa realmente ela tem que ter atenção, tem que procurar um psicólogo, tem que ter um amigo para falar, esse aqui das redes sociais não é você de verdade, você está tentando ser algo que talvez você não saiba que também que tem uma vida que você nem imagina. Tem esse segundo perfil, e a gente tem um terceiro perfil que está em cima do muro. Ele está a ponto de se empoderar e querer falar a verdade dele, mas ele também está coagido, indo naquela tendência, naquele modismo, ele está em cima do muro. Eu aposto que, se Deus quiser, daqui a alguns anos, estaremos com a maioria das pessoas aí com perfil empoderado. Eu acho que a gente está vivendo o boom cria um caos, mas isso vai passar e a gente vai se alinhar. Eu sou positivo em relação a isso. Mas, por enquanto, a internet também está dando voz para muito imbecil falar, muita gente, mas eu acho que aí a gente vai se adequando com o tempo. É um processo natural mesmo. Uma outra aqui, né, Carmen? Como as pessoas podem manter o centro entre a vida real e a vida virtual? Eu acho que é o bom senso. É o bom senso. Eu acho que assim, a gente pensa muito pouco sobre o bom senso. E meu avô me falava uma coisa muito interessante, que era o seguinte, ele falava, meu neto, o bom senso, ele não sofre as variações da idade. Nunca. Ele é inerente ao homem. Então eu acho que, se a gente quiser saber qual é o limite, porque é uma linha muito tênue, né? Entre ir pro ridículo e entre ficar aqui do lado certo, né? Eu acho que é o bom senso, passa pelo bom senso, e aí eu acho que vem pela educação. Eu acho que, se a gente futuramente quiser ter uma internet saudável, a gente já tem que começar a discutir sobre isso no ensino de base, no ensino ali antes de uma faculdade. A gente tem que ter um preparo que venha de casa. Os pais têm que controlar as redes sociais dos filhos. Não acredito que uma proibição seja a solução, porque tudo que é escondido é mais gostoso. Eu acho que tem que ter um controle dos pais. Acho que esse assunto tem que ser mais discutido dentro das escolas, porque se a gente tiver uma educação melhor, a gente vai utilizar melhor as redes sociais, e a gente vê isso nos países onde tem um índice de educação muito alto. Praticamente não há registro de brigas judiciárias envolvendo rede social. Isso é um dado muito curioso. Então eu acho que passa pela educação também.
Não, acho muito interessante, ele falou, pontuou muito bem. Nada mais do que reflete a nossa própria educação, né? A vida virtual, quando não é inventada, enfim, ela reflete também como a gente se comporta aqui, né? Como ele disse, a proposta é cada um ser você mesmo, você ser você mesmo o tempo todo, tanto aqui, tanto ali, Sim. quanto ali. Você não vai ficar criando camada e perfil para uma coisa ou outra. Então, assim, as pessoas estão muito perdidas. E as crianças vendo os pais de uma geração que, poxa, os pais, né, coitados, eles também nunca tiveram isso na mão. Então, eles estão mais perdidos ainda. Então, as crianças começam a imitar. Isso é um grande... Uma coisa que problema, tá todo mundo assim. Então, o pai tá assim, eu tenho que dar exemplo. Sai da televisão, sai do celular. E tá lá no celular. Então, assim, tá todo mundo muito perdido. E essa geração, eu acho, assim, essas crianças que nos últimos 10 anos, né, 15, os próximos 6, elas não é que elas vão sofrer, mas elas vão ter que ficar atentas. Nós vamos ter que ficar atentos ao psicológico delas, porque é muita coisa que a gente não soube passar. E a gente já não, porque isso reflete a cidadania, a educação, né, o respeito ao próximo. Quando a gente vê nas páginas as pessoas lá discutindo com ódio, 200.000 pessoas gritando uma com a outra sobre um tema ou sobre uma fala de alguém e, na verdade, gente, não tem ninguém se escutando. Porque assim, a relação interpessoal, ela é muito além do que todo mundo com espaço para falar. Você está conectado com quem está com você, eu estou escutando o que você está me dizendo, o que você está perguntando, eu estou interligada no que está acontecendo. Então, ali, na verdade, não tem ninguém conversando. Não é porque tem mídia, não é porque tem rede, não é porque tem abertura de microfone que a comunicação está sendo efetiva. Que o diálogo está sendo feito. Só para extravasar. Então, isso é uma coisa da educação de base, né? E, infelizmente, reflete, sim, a nossa péssima educação que a gente tem no Brasil. Infelizmente, a gente tem ainda, né? Nós somos ainda, em educação agora, estamos em 65 em interpretação de texto na escala mundial. Então, assim, você imagina as pessoas na rede interpretando o texto do que as outras estão falando, sendo que as outras também não estão com embasamento. Então, eu acho que tem que voltar para a educação. Tem que voltar para a educação. E olha, nós já somos o país hoje que tem o maior número de ações judiciais em tribunal envolvendo redes sociais, né? Então, quer dizer, eu acho que... ser pensado até para a gente não emperrar o judiciário. Eu estava conversando com um juiz esses dias e ele falou, eu não aguento mais julgar processo de artista que falou, o meu pé tá feio, processa. Meu pé é isso, processo. Então a gente tem que ter também fazer uma reflexão que as redes sociais não pode ser um campo de embate, não tem espaço só para isso, tem que ser um campo de reflexão. Uma das coisas que mais me deixa admirado e maravilhado nas redes sociais é a nossa capacidade de solidariedade. Aconteceu uma enchente, a gente faz uma coisa aqui nas redes sociais, uma vaquinha, quando vê, a doação já passou o que era pedido. Já passou. Então eu acho que assim, a Carmen falou uma coisa muito interessante. Não dá pra gente cobrar de alguns pais que não pegaram esse boom da internet também cobrar que tenham um controle por parte deles, porque eles também não sabem. Então eu acho que a gente tem que ter aí projetos de lei, que a gente discuta no Congresso ou no Senado, claro, nunca com a finalidade de proibir, mas com a finalidade de ver como a gente pode regulamentar uma coisa por meio do ensino, né? Eu acho que o ensino de base é o que pode salvar a gente aí desses pecados que a gente tem cometido nas redes sociais. Eu vou te falar mais, é difícil, porque eu me pego me traindo por várias vezes na rede social. Difícil, às vezes eu dou uma opinião ali, alguém que eu admiro dá uma outra opinião, quando eu vejo eu já estou mudando a minha, eu falo, opa, calma, vamos se posicionar aqui, vamos ver. Eu acho que essa autocrítica do deixa eu ver, ela é muito importante. Carmen, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, e acho que isso aqui fugiu. A presença de vocês dois, naturalmente, e o Alessandro, eu acho que fugiu, aquela coisa que surpreende, como você falou. O Alessandro, ele trouxe, não seria diferente, mas ele trouxe algo que foi também um pouco professoral, né? Ele trouxe algo que, nesse momento, para a gente, que a gente tem essa coisa, vamos trazer o Alessandro, né, Lobião, com aquele garoto lá da bancada, das redes sociais, mas ele traz a força do conteúdo, né?
que às vezes parece que a gente não tem nas redes sociais, que parece que é uma coisa assim muito superficial, muito subliminar, né? E aí ele vem e traz, eu sei que ele gosta de Clarice Lispector, né? Não se coaduna, não, acho que é isso que faz você ser um pouco conteudista e tal. Por exemplo, eu não suporto discutir relação em rede social. Tá? Isso para mim não faz. Discutir relação tem que ser olho no olho. Vem conversar comigo. Tá? Não me manda, principalmente em WhatsApp. Porque você não. Isso não. Para mim isso acaba. É a mesma coisa. Você ligar para um amigo, você mandar mensagem, aniversário para amigo por rede social, pelo amor de Deus, aquilo. Eu nem respondo. Pelo amor de Deus, aquilo é romper, né? Aquilo é romper, né? Sim. Então, mas eu acho que a gente não pode perder é o seguinte, que hoje, cada vez mais, eu acho que não tem limite o crescimento hoje do Alessandro aí, mas vamos ver o seguinte, eu acho que isso também, eu acho que o que distingue, tá? E o que tem feito essa distinção, eu acho que é exatamente isso, é o que ele nos passa hoje. Tá? Nós temos aqui apenas 6 minutos para nós terminarmos o programa, e eu acho que a gente tem que fazer, né, aquela coisa, o termo, né? Não me vem outro agora, mas acho que está dentro desse meio nosso que a gente iniciou, é explorar um pouco o seguinte, acho que esse conteúdo dele, essa formação dele, né? Essa coisa a gente fala desse letramento diferenciado do Alessandro, eu acho que é o que faz com que ele tenha aí as informações, é o que ele tenha hoje, né? As pessoas que permitam que ele tenha acesso, né, aos dados, aos conteúdos que possam fazer com que ele seja diferenciado. Eu também morei no Rio muitos anos, né? E eu acompanhei também um pouco da trajetória do Alessandro e pessoas que tiveram uma educação de base, eu acho, que foram criadas não só nessa geração, porque eu acho que a educação, qualquer geração, com qualquer mídia, pode ser feita, mas ele falou uma coisa muito importante, a gente correu muito atrás. Pessoas assim são pesquisadores, a gente é buscador, a gente é pesquisadora, a gente trabalha, a gente estuda, a gente não vem de uma... Não sei se é só criação ou se é o meio, enfim, mas como várias pessoas no mercado, não vai chegar até a gente. Então, assim, muito do que ele passou, passando por todos os jornais que ele passou, passando por tudo, né? Eu também morando fora, sendo ninguém em vários lugares, indo atrás, isso dá pra gente uma... É analógico, é aquela coisa, você precisa ir atrás, você tem que fazer, você tem que correr atrás, estudar, sabe, para você se aperfeiçoar. Então, eu acho que isso é muito trabalho, sabe, é muito trabalho por trás disso tudo. Que bom, eu fico, como eu disse a palavra do início, acho que é um orgulho muito grande para nós aqui de Friburgo, para nós aqui da sua família de Friburgo, aqui a família conhecida aqui do Santinho Lobianco, né? Santinho Lobianco. Te mandou um beijo enorme, falou, olha, meu amigo do Celcinho, amigo dele, não esqueça de mandar meu beijo, tá dado esse beijo. É amigo nosso, o pai e a mãe deles aqui são... E acho que isso é bacana, muito bacana isso. Eu fiquei muito falando do orgulho, duplamente dizendo, porque passa muito mais do que uma mensagem, né? Deixa um conteúdo bacana que vai servir isso aqui, acho que de exemplo para todos aqueles aonde chegar essa mensagem. Então, o que nós vamos fazer aqui isso propagar, não só aqui na cidade, que é a sede da TV Zoom, mas também em outros municípios. Isso vai para o Brasil todo, vai também para o Spotify. Acho que você que estiver nos vendo, nos ouvindo, acho que isso sirva de reflexão. Hoje a rede social está em todos os meios, ela não é um privilégio de classe social, não é um privilégio do político, não é um privilégio do militar, não é um privilégio do Brasil, não é um privilégio do mundo, ou não é algo que possa de alguma forma estar construindo ou destruindo uma família ou alguém, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso a favor. Eu, durante 19 anos, eu trabalhei numa universidade e a gente sentia a dificuldade que um professor tinha de fazer com que um instrumento desse pudesse trabalhar, né, a favor dele.
E não contra. Sim. E não contra. Mas para isso tem que ter um preparo. Tem. Você às vezes você quer comprar um telefone às vezes que é um telefone que é um investimento mais elevado, mas você não sabe o que pode tirar dele. Então, eu acho que é isso que tem que fazer. Então, eu agradeço muito a você por essa experiência, acho que foi uma experiência que nós tivemos aqui hoje. Queria agradecer muito a você, parabenizar você, Carmen, por esse momento seu de retorno. Muito obrigada, no Brasil. Para mim é muito bom estar aqui com o Alessandro, conterrâneo, com vocês, assim, é realmente um prazer muito grande estar aqui. E já se não tinha barreiras antes, né, a gente sempre corre atrás, imagina agora, né, não tem barreira para ninguém, como você falou, para aprender, para entrar nesse mercado, para as pessoas beberem dessa fonte, tá tudo aí, né? Alessandra, a Carmen faz enquanto, e é claro, e a gente tem que exaltar aqueles que fazem disso, né, do ensino do português, inglês. A Carmen faz o caminho inverso. A Carmen faz o caminho inverso. A Carmen ensina. Verdade. A Carmen ensina o inverso. Ela pega lá quem está lá fora, né? E para que possa vir para o Brasil, ela faz o caminho inverso na cabeça das pessoas. Né? Então, difícil, bem difícil. Que é difícil. Queria te agradecer, então. Deixar você aí o abraço ao seu Brasil, né? Aos seus. Olha, eu que agradeço. Agradeço muito pelo seu convite. Enfim, já tinha uma admiração enorme por você e por tudo que eu sempre escutei dentro da minha casa a seu respeito. Então, fico muito feliz por essa oportunidade. Eu queria agradecer muito a Carmen também. Nunca tenha dito isso a Carmen, mas a primeira pessoa que me levou para um ambiente de comunicação, a primeira vez que eu pisei num veículo de comunicação na minha vida, eu tinha 9 anos de idade, e foi a Carmen que me levou com o pai dela para o concurso de trovas que tinha na época da rádio, e ali com 9 anos eu me apaixonei pela comunicação. Talvez a Carmen não saiba disso, mas ela tem uma contribuição que eu posso falar que foi 90% para o caminho que eu tive depois do tênis. Obrigado. Que Obrigada, bom. nossa. Um abraço a você, abraço. Alessandro, um abraço a você, Carmen. Obrigada, Roosevelt. Obrigada, Alessandro. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui no Zoom Debate, prometendo voltar na próxima semana com mais um tema como esse que nós tivemos hoje, de relevância para você de Nova Friburgo, para você do nosso estado, para você do mundo. Até lá.